paz, boa noite. Os irmãos podem se assentar. É um privilégio estar na casa de Deus, a gente compartilhar da palavra dele e falar de tudo que o Senhor ele tem feito nas nossas vidas. Eu acredito que não só eu, mas que cada um de vocês tem percebido e sentido que a gente tem vivido um tempo diferente nessa igreja. E que todos os cultos em que a gente está aqui, a presença de Deus ela se manifesta de uma maneira poderosa. E vai muito além de um arrepio, vai muito além de um choro, mas a gente sabe que o que Deus ele faz aqui tem sido real e tem impactado a minha vida e eu acredito que a vida dos meus irmãos. E é uma alegria a gente estar aqui, a gente ter uma casa para cultuar, a gente ter uma igreja, a gente ter pessoas tão queridas para a gente chamar de irmão, para a gente compartilhar os nossos momentos, para a gente viver a nossa fé, a gente trocar experiências e tem sido uma bênção, eu acredito que na vida de todos. E aproveitando, falando um pouquinho dessa troca que o Crispim ele não falou, mas só para reforçar das nossas reuniões com as irmãs, que é toda terça-feira às 20 horas. Uma semana a gente faz ensaio e a outra semana a gente faz uma programação. Então essa a gente vai ter um ensaio e na próxima a gente vai ter uma programação e a gente vai fazer um quiz aqui. Então venham preparadas. E vocês estudem também o livro de Ruth, porque a gente vai fazer palavras acerca desse livro. Então, para todo mundo se programar aí. E esses encontros têm sido uma bênção. Eu acredito que todas as mulheres podem confirmar isso, que é um tempo de comunhão que a gente tem, que a gente pode falar um pouquinho das coisas de Deus, mas também a gente pode dividir sobre outros assuntos e a gente sai daqui muito edificada com o que Deus faz. Então, tem sido muito precioso esse tempo de terça-feira. Então, se você ainda não veio, né, eu te convido, faça um esforço para estar aqui às terças-feiras, que Deus ele tem nos abençoado muito. Amém? E hoje, desde o início do culto, o Senhor ele tem falado do amor dele. Então, desde a palavra que a Sandra trouxe aqui, na oração, nos louvores, então tudo tem falado acerca do amor de Deus e a minha palavra também é sobre isso. Então a gente vai falar mais um pouquinho, porque se você não se sentiu amado ainda, Deus vai fazer isso até o final do culto, porque Deus ele é o próprio amor, e às vezes a gente passa por tantas adversidades, tantas coisas, e a gente chega aqui no culto querendo ouvir uma palavra específica, né? Às vezes até mesmo uma palavra de direcionamento, né? Ou às vezes você fala, não, eu não tô andando meia boca, Deus pode vir com uma exortação hoje, e a gente vem com algumas expectativas daquilo que Deus vai falar com a gente, mas hoje a palavra que Deus tem para cada um de nós é que eu e você, nós somos amados por Ele. O Senhor, Ele nos escolheu, Ele preparou esse lugar para nós e hoje foi o dia que Ele marcou para falar para cada um de nós que eu e você somos amados por Deus. E não é um qualquer amor, não que os outros não são importantes, mas não é o amor de um pai, não é o amor de uma mãe, não é o amor de um filho, de um esposo, de uma esposa, mas é o amor de Deus. O amor de quem nos criou, o amor daquele que já sabia quem eu ia ser, quem você ia ser. Ele já sabia das nossas falhas, Ele já sabia de tudo e ainda assim Ele continuou nos amando o tempo todo, né? E como que a gente fala desse assunto? Como que a gente trata de um assunto que é tão precioso, né? Que quando a gente olha aí para fora tem tantas teorias que as pessoas dizem acerca do amor. O amor é isso, o amor é aquilo, né? Mas como que a gente trata do amor de Deus? Como que a gente fala sobre essa palavra, né? E que é uma palavra tão poderosa, que somente quando a gente sente, muitas vezes é que a gente tem dimensão do que é o amor de Deus. Porque às vezes é tão mecânico, a gente fala, mas às vezes a gente precisa verdadeiramente sentir.
e colocar aquilo dentro do nosso coração de que verdadeiramente o Senhor, Ele me ama, de que verdadeiramente eu sou preciosa para Deus. Porque Deus, Ele tem algo para nós. Ele nos criou, Ele nos ama, nós somos criação dEle, né? E até eu acredito que é uma extensão da palavra da semana passada, que o pastor Edivaldo, ele falou aqui sobre o amigo, que também é uma extensão de Deus. A amizade é algo precioso que vem de Deus, que é muito bom a gente caminhar com amigos verdadeiros, com amigos que eles edificam a nossa fé, que quando é necessário traz uma palavra de exortação, mas ele também dá um ombro quando é necessário. E tudo isso é uma extensão do amor de Deus nas nossas vidas, né? E a gente tem vivido verdadeiramente, né, o amor de Deus, e não é só viver, é muitas vezes aceitar, porque Deus, Ele dá um banquete pra gente, Ele dá o amor dEle, mas às vezes a gente se sente indigno de receber o amor de Deus nas nossas vidas, né? E aí eu fui pesquisar qual que é o significado, mas de acordo com o dicionário, que fala que o amor é uma afeição que é muito forte, que a gente tem entre as pessoas, que pode ser por um laço de sangue, né? Então alguém que é da nossa família, que faz parte, ou até mesmo pelas relações sociais que a gente tem, né? Então são os nossos amigos e são aquelas pessoas que a gente encontra aí na nossa caminhada, que a gente aprende a respeitar e que a gente aprende a amar essas pessoas, e isso faz com que a gente ame tanto quanto aquelas pessoas que a gente tem um laço de sangue, né? E também, além do amor, ele tem o amor incondicional, que ele fala que é um amor pleno, que é um amor completo, absoluto, e que ele não impõe condições e que ele não impõe limites para amar. Então, o amor que vai além daquilo que eu faço, que não trata como eu trato. Então, independente de qualquer coisa, ele não tem nenhuma barreira para dizer que ele me ama, que é o amor incondicional. E que esse amor, quando a gente fala do amor incondicional, não há outro amor para a gente citar, do maior amor que a gente viveu na nossa história, que é o amor de Jesus Cristo, que é o amor que não tem como falar, é um amor que só quando a gente aceita, quando a gente vive, a gente entende do que é isso. E isso está registrado no livro de João, no capítulo 3, no verso 16, que é aquele versículo que é bem conhecido, né, que diz assim que porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então aqui está falando que Deus amou o mundo, só que antes do amor, antes de falar que Deus amou o mundo, ele falou assim que Deus tanto amou. E o tanto, ele é um advérbio, que é o tanto é de tão longo tempo, que é de inúmeras vezes, que é em grande quantidade. Então Deus não só amou a gente, mas Ele nos amou e nos amou muito. Ele nos amou em diversas vezes e em grande quantidade, né? E quem que poderia amar eu e você de uma maneira dessa, né? Por muitas vezes, ainda que a gente peque o tempo todo, como que a gente poderia amar alguém assim, né? E ainda mais quando a gente fala que Ele deu o seu Filho, só que lá na Bíblia Ele não fala que Ele deu o Filho dele por aquelas pessoas que seguem a Cristo, que Ele deu aquelas pessoas que vivem uma vida de comunhão. Ele fala que Ele deu, e ali naquele bolo tem um monte de gente, né? Tem pessoas que infelizmente não conheceram ainda esse amor. E quem que é que daria o seu filho por um assassino, que daria a sua vida por alguém que rouba, né, que daria a sua vida por algum ladrão ou por qualquer outra pessoa que cometeu alguma coisa errada? Então, o Senhor, Ele deu o Filho dele por essas pessoas também, né? Então, olhando para mim, e eu acredito que vocês também, se a gente parar e pensar, eu ainda não tenho filho, mas se eu tivesse, eu não sei se eu daria o meu filho por uma pessoa dessa. E ainda mais quando a gente fala de Cristo, que é o quê? Que é um sangue inocente. Jesus era santo e Ele morreu por todas essas pessoas, até mesmo as pessoas que Ele saberia que não teria comunhão com Ele.
Ele deu por essas pessoas. E ainda mais quando a gente fala assim, Ele também deu a vida do filho dele por um desconhecido. Você daria a sua filha por alguém, seu filho por alguém que você não conhece? Eu não daria. Eu sou limitada, mas Deus, Ele é santo e Ele deu essa pessoa. Só que eu e você, antes de nos achegarmos a Deus, nós também éramos o quê? Desconhecido. Nós éramos o quê? Estrangeiro, porque a palavra em Efésios 2:19 fala assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. A gente também não pertencia à família de Deus. A gente também não fazia parte desse reino. A gente não fazia parte desse meio de amor que nós fomos acolhidos e que através da nossa confissão, através da nossa palavra, nós reconhecemos que Deus, Ele é o nosso Senhor, que nós temos a salvação nele, porque nós também não tínhamos parte com Ele antes. Ainda quem teve a oportunidade de crescer na igreja, né, que os pais trouxeram desde pequeno, essas pessoas também precisaram confessar a Deus, também precisaram fazer uma reunião, uma oração de confissão, de aceitar Deus como seu Senhor e como seu Salvador. Não foi a confissão dos pais, né? Então essas pessoas também precisaram tomar esse passo de fé e confessar que Deus, Ele era o seu Senhor e o Salvador da sua vida, né? E como que a gente se comporta, né? Porque muitas vezes a gente fala, Deus é amor, Deus te ama, Jesus te ama. É uma frase até que chega a ser clichê. A gente fala muito, mas a gente não vive a profundidade dessa palavra, de que realmente Jesus, Ele nos ama, né? Mas a gente tem amado Deus, conforme a Escritura, ela diz que a gente tem que amar. Eu vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22, verso 37. Mateus 22, 37, que fala assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então aqui tem uma recomendação. Então eu tenho que amar o Senhor não só por amar, mas eu tenho que amar Ele de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento, de todo o meu ser, de tudo aquilo que eu acredito, de tudo aquilo que eu entendo, de toda a minha inteligência. É esse o amor que é imposto na Bíblia, no qual eu devo amar o meu Deus. Então, como que eu tenho tratado desse relacionamento? Porque a gente só ama alguém quando a gente se relaciona com essa pessoa. Se a gente não tem uma convivência com essa pessoa, não tem como a gente amar. E com Deus não é diferente. Esse amor, ele vai se aprofundando cada vez mais, de acordo com o que a gente vive, de acordo com o que a gente se entrega, de acordo com o que a gente ora, de acordo com o que a gente busca, de acordo com o que a gente lê na palavra, porque Deus, Ele se manifesta nas nossas vidas de diversas formas. Ele fala com a gente de diversas formas. Então Ele fala na palavra, Ele fala na oração. Muitas vezes a gente está lá em silêncio e a gente fala: Senhor, fala comigo. E a gente tem um pensamento que é o próprio Deus falando com a gente, que a gente sabe que aquele pensamento é dele, que não é o nosso pensamento. Então Deus, Ele fala com a gente através de um amigo, né? Ele fala com a gente de algum vídeo que a gente está vendo. Assim, quando a gente está disposto, na real, a ouvir a voz de Deus, Ele fala com a gente e se manifesta de diversas maneiras. E aquele que tem um relacionamento com Deus, ele consegue identificar que aquela voz, ela vem de Deus. E a gente se alegra com isso, porque não tem nada mais precioso do que a gente ter um relacionamento com o nosso Pai e a gente reconhecer a voz de Deus nas nossas vidas, né? Mas hoje tem algumas coisas que têm impedido a gente de viver esse relacionamento com Deus e da gente se sentir amado, se sentir querido e se sentir aceito pelo Pai. E aí eu coloquei algumas coisas aqui que normalmente o que impede a gente de ter um relacionamento com Deus
é a nossa falta de tempo. A gente não faz mais a gestão do nosso tempo. Então o dia parece que ele precisa ter 48 horas para a gente conseguir administrar todas as coisas. Então tem gente que trabalha, tem gente que estuda, tem gente que tem vários compromissos, e quando a gente vai ver, o dia já acabou e a gente não conseguiu ter aquele tempo com Deus, a gente não conseguiu fazer o nosso devocional, a gente não conseguiu ter um tempo de qualidade, nem que seja 10 minutos, mas aqueles 10 minutos que a gente verdadeiramente entregou para Deus, para Ele falar com a gente, para a gente ter essa experiência no nosso dia, né? Porque às vezes a gente só quer ter experiência, eu quero chorar, eu quero... Não, com Deus é diferente. Porque a gente precisa exercer a nossa fé, porque a nossa fé a gente muitas vezes não... A gente na verdade não vai ver aquilo que Deus vai fazer. E o nosso relacionamento precisa ser a mesma coisa. Se eu não estou sentindo nada diferente, se eu não estou sentindo nada em especial, eu vou continuar. Eu não sinto, mas eu continuo orando. Eu não sinto, mas eu continuo jejuando. Eu não sinto, mas eu continuo louvando a Deus. Eu não sinto, mas eu continuo praticando as coisas que eu sei que vai me levar a ouvir a voz dEle. Então a gente, ainda que não sinta, a gente precisa perseverar e continuar com as nossas práticas, né? Às vezes a gente também tem as nossas distrações e aquilo impede que a gente também tenha um relacionamento com Deus, né? Então, muitas vezes é o celular, muitas vezes é a série que a gente gosta de assistir. Não que a gente não vai fazer isso, mas a gente precisa ter um tempo direcionado. E isso acaba sendo as distrações, né? Às vezes a gente está fazendo qualquer outra coisa e a gente poderia estar usando esse tempo para buscar as coisas de Deus. Ou às vezes é o nosso trabalho que rouba o nosso tempo. A gente trabalha não só o período que a gente precisa trabalhar, mas às vezes tem gente que traz até tarefa para casa, né? Faz algumas coisas em casa, né? Às vezes é o meu estudo, né? É o curso que eu tô, é a minha faculdade. Às vezes ali tem algumas amizades que são amizades que não me acrescentam. Isso também é uma distração na nossa caminhada com Deus. A gente perde tempo quando a gente começa a olhar para esses outros fatores, né? Ou às vezes é até mesmo um relacionamento, né? Que a gente coloca esse relacionamento à frente de Deus, a gente coloca esse relacionamento à frente do nosso compromisso e que acaba me afastando dos propósitos de Deus, acaba me afastando daquilo da onde eu devo chegar, na verdade, né? Só que todas essas coisas, todas essas distrações, tudo isso que me tira da presença de Deus, que me tira do caminho do Senhor, tudo isso foi advertido. Não precisa abrir, mas lá em Mateus 24:12 que fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E cada vez que o nosso amor ele se esfria, mais a gente se afasta de Deus. Cada vez que eu peco, cada vez que eu desagrado a Deus, ao invés de eu ficar mais próximo e pedir para que Ele me ajude a me libertar, eu acabo me afastando um pouquinho demais, um pouco a mais. E a iniquidade, né, diferente do pecado, que o pecado é quando eu erro, quando eu reconheço, mas eu peço perdão para Deus. Mas a iniquidade é aquele pecado que eu faço ele conscientemente, eu faço ele repetidamente também. E a iniquidade, ela é o quê? Ela é o contrário da justiça, né? Ela é a injustiça. Ela é o contrário do que é moral. Então tudo que é imoralidade, a gente pode dizer que ela é a iniquidade, né? E a Bíblia repete isso várias vezes. E a gente precisa estar atento. Se a gente tem pecar, nós vamos pecar, nós vamos errar, mas a gente precisa reconhecer o tempo todo e colocar isso diante de Deus. Mas quando é algo que eu faço várias vezes, a gente precisa acender aí o nosso sinal de alerta de que alguma coisa está errada e que a gente precisa parar e a gente precisa recalcular a nossa rota. Mas o amor de Deus, como a gente falou aqui no começo, que não tem como a gente medir, não tem como a gente explicar, né? Como que eu faço alguma coisa que é parecido, né? Porque se eu sou filha, se eu sou imagem e semelhança de Deus,
como que eu faço algo parecido? Como eu vou entregar o meu filho em troca das pessoas que pecam, das pessoas que eu não conheço? Só que tem um exemplo na Bíblia que eu gostaria de compartilhar com vocês, que ele não chegou a entregar o filho dele, mas ele teve a intenção de entregar, que foi Abraão. Então, Abraão, ele estava disposto a sacrificar o filho dele. E aí eu vou pedir para a gente abrir lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, verso 1. A gente vai fazer uma leitura um pouquinho extensa, vamos ler do versículo 1 até o verso 18. E o título diz assim: Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. Então daí a gente já percebe que não foi fácil ali o que Deus estava pedindo para Abraão, que diz assim, verso 1. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e lhe disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas em que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, o seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Verso 4. Ao terceiro dia, levantou-se Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-lo sobre Isaque, o seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai? E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele lhe disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8. E lhe disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Verso 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu a Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e lhe disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os teus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas, algumas versões pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-lhe em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão aquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz: até o dia de hoje no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e lhe disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveres, e te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente com as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E eu fiquei refletindo sobre essa história, e houve alguém parecido com Cristo, que faria a mesma coisa no qual Jesus ele fez. Então, eu acredito que o coração dele se alegrou quando o anjo falou: olha, cancela tudo, não precisa mais. Só que ele já estava pronto, ele já estava ali com o cutelo na mão. E eu acredito que naquele momento ele se sentiu
feliz e aliviado, e acho que um misto de emoções, de saber que pela obediência dele não foi necessário sacrificar o filho dele, né? E aí eu gostaria de compartilhar alguns pontos que eu percebi dessa ação de Abraão. Então a primeira coisa, a primeira lição que a gente tira dessa história é que Abraão, ele ouve Deus. E é o que a gente falou aqui no início. Então a gente só ouve as pessoas no qual a gente reconhece. Ainda que não tivesse ninguém naquele local e Deus falasse com ele, se ele não fosse amigo de Deus, se ele não ouvisse a voz de Deus, ele não estaria atento para aquilo que Deus iria pedir para ele. E aí no primeiro versículo, ele fala assim, diz que tentou Deus a Abraão, ou que outra versão também pode falar assim, provou Deus a Abraão e ele respondeu, eis-me aqui. Então quando Deus tenta ele, quando Deus prova Abraão, ele não estava falando qualquer coisa, né? Ele não estava falando assim, Abraão, você vai receber uma bênção. Não, Abraão, você vai sacrificar o seu filho. Só que Abraão, ele obedeceu a voz de Deus por amor a ele. Ele obedeceu porque ele reconhecia quem Deus era na vida dele. Mas a gente tem reconhecido essa voz que tem falado com a gente tem intimidade com o Senhor para reconhecer as coisas que Ele tem pedido para a gente, né? O segundo ponto é que além de Abraão ouvir aquilo que Deus estava falando com ele, ele segue as instruções de Deus. Então, além de ouvir Deus, além de reconhecer a voz dele, Abraão, ele é obediente. Então, Deus pede para ele sacrificar e ele segue a instrução. Então, ele vai lá, vai no monte, ele leva o filho, ele leva o cutelo, ele leva a lenha e ele faz a cerca como Deus pede para ele. Ele fez todas as coisas de maneira correta. Então, às vezes, não é só o que Deus Ele pede pra gente, o que Ele fala pra gente, mas é se a gente tem feito da maneira com que Ele tem pedido pra nós. Então, vai ser do meu jeito? Muitas vezes a gente quer, porque o nosso jeito é o mais fácil, né? Mas o jeito de Deus, Ele garante que é o melhor. Essa semana, eu não sei se os irmãos todos viram, mas estava rodando um vídeo na internet e eu não sei se ele era coreano, eu não sei o que era, eles são muito parecidos, mas ele dá um exemplo de um diálogo dele com a mulher dele, que ela fala assim: querido, você pode lavar a louça para mim? Aí ele fala assim: mas eu tô cansado, eu não quero lavar louça. É mais ou menos assim a história, tá? E aí ele fala assim pra mulher: mas isso é uma questão de divórcio? Porque se não for uma questão de divórcio, eu não vou lavar a louça. E aí a mulher fala assim: mas que coisa, eu tô pedindo uma louça e ele vem com uma questão de divórcio pra mim. Aí ele fala: não, se não for uma questão de divórcio, eu não vou lavar a louça. E aí a mulher, ela vem com o segundo pedido. E aí ela fala assim: querido, você pode lavar roupa para mim? Tô tão cansada, eu trabalhei tanto, eu fiz tantas coisas hoje. E o marido responde: mas lavar roupa, eu tô muito cansado, eu não vou lavar roupa não. Isso é uma questão de divórcio? E ele mais uma vez indaga que se não for algo muito sério, ele não vai fazer. E ele fala: não, eu não vou lavar, se você não vai se separar de mim, eu não vou lavar essa roupa não. Né? E aí ele traz esses dois exemplos que ele fala acerca do pedido que a esposa faz para ele. Mas aí a questão que ele traz é que ele faz uma reflexão que muitas vezes a gente faz assim com Deus, no sentido de: se o Senhor está me pedindo isso, e se isso não é um ponto acerca da salvação, eu não vou fazer. Se isso não vai implicar na minha salvação, deixa pra lá. Eu vou fazer, mas eu vou fazer outra coisa. E esse vídeo, ele falou muito ao meu coração e ministrou, porque muitas vezes a gente faz isso. A gente só faz aquilo que verdadeiramente é necessário, ou quando a gente coloca alguma coisa em jogo
quando a gente faz algum tipo de troca com Deus, quando a gente faz algum tipo de barganha. E no final desse vídeo ele fala assim: muitas vezes você faz muito pior do que isso com Deus. E aí ele fala: você acha que Deus ele não tem sentimento quando você trata as coisas de Deus assim? Você teria um relacionamento com uma pessoa que só te dá o menos? Só te dá o mínimo, na verdade? É isso com Deus? Então é só o mínimo que eu entrego para Ele? Então, se isso não faz parte para eu ser salvo, eu não vou fazer. E as coisas com Deus não são assim. O Senhor, Ele não merece o mínimo. Eu não quero me relacionar com alguém que me dá um mínimo, que só fala comigo, que só se relaciona comigo quando precisa de alguma coisa minha. Eu acredito que todos vocês. E Deus deve ter o mesmo sentimento. Esse daqui, Ele só vem quando Ele precisa. Esse daqui, Ele só vem quando Ele está numa luta, quando tem uma adversidade na família. Deus, Ele não quer a gente na metade, Ele quer a gente por inteiro. E eu fiquei muito mexida com esse vídeo, porque muitas vezes eu me vi nessa condição de só fazer o mínimo para Deus, de só fazer aquilo que é necessário e não fazer o a mais, né? Então que seja mais um ponto de reflexão do nosso amor por Deus, né? E o terceiro ponto, que fala que Abraão, ele precisa de auxílio. Em um momento do texto ele fala que ele pede para os dois moços que estão com ele segurar o jumento. Então ele está falando na palavra jumento no singular. Então eu entendo que só tinha um jumento ali presente. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, como que uma pessoa, né, que foi fazer algo que Deus pediu, para ele levar aqueles pertences que na minha imaginação ele poderia ter levado só ele e o filho dele, mas ele pede para duas pessoas, né, dois ajudantes, ir com ele para ficar tomando conta do jumento, né? Então eu fiquei tentando imaginar essa situação como que seria, porque na verdade é uma tarefa simples você colocar um jumento em algum lugar. Você vai amarrar ele, não sei, eu fiquei tentando supor o que poderia ter acontecido. Você vai amarrar ele numa árvore, você vai colocar a corda numa pedra, não sei, mas eu enxerguei isso como uma tarefa simples. Mas mesmo que foi uma tarefa simples, né, isso é a minha interpretação, né, ele precisou de ajuda. Naquele momento ele sentiu a necessidade de ir além do filho dele e levar esses dois moços para auxiliar ele. E aí eu fiquei pensando acerca disso, que mesmo quando às vezes a gente vai fazer alguma coisa que é simples, a gente também precisa de ajuda, né? Então Abraão, ele estava indo cumprir o que Deus tinha pedido, então Deus estava com ele. E muitas vezes Deus, ele está com a gente. Muitas vezes não, o tempo todo ele está com a gente. Só que às vezes a gente precisa também de alguém aqui para nos auxiliar, né? Às vezes a gente passa por alguma situação que a gente precisa de um auxílio, que a gente precisa de uma palavra, que a gente precisa de um consolo, a gente precisa de alguém para dar aquele empurrão, sabe, nas costas, vai. A gente também precisa. E aí quem tem sido os nossos moços, né? Quem tem sido os nossos ajudantes que tem nos auxiliado a cumprir as coisas de Deus, que tem nos ajudado a cumprir os propósitos e aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, ainda que seja simples. Deus, ele traz essa possibilidade para nós. Ele coloca os amigos, ele coloca o amigo Espírito Santo para nos auxiliar. Então, ainda que seja simples, a gente vive num ambiente que é propício para isso, para a gente ter essas pessoas, esses auxiliadores que vão nos ajudar na nossa caminhada. O quarto ponto é que Abraão, ele recebeu a provisão. Então, quando a gente obedece o Senhor, ele provê ali o sacrifício. Então, né, a palavra fala que apareceu um animal que ele estava preso por um chifre. Só que antes disso, o que ele fala para o filho dele, Isaac? Deus proverá. E Deus proveu.
Nos nossos olhos humanos, a gente tentando imaginar aquele cenário de não ter nada nem ninguém por perto e do nada tem um animal. E Deus fala, não precisa mais, eu já vi a sua intenção, que você estava disposto a entregar o seu filho, mas está aí agora o seu cordeiro, o seu sacrifício que você vai imolar hoje. Então, Deus, Ele prova os nossos corações para saber da nossa intenção. Muitas vezes não vai chegar a esse ponto, né? Mas o que Deus tem pedido para mim e para você? Muitas vezes são coisas difíceis de fazer, né? Às vezes é um pedido de perdão que a gente precisa pedir, que não é fácil. Às vezes você precisa se humilhar diante de alguém, e às vezes o sacrifício ele é alto, não é fácil de entregar para Deus. E quando a gente olha essa situação, que verdadeiramente Deus ele supre todas as nossas necessidades. Ele supre tudo aquilo que a gente precisa. E a prova disso, né, que além de Deus dar a provisão, no final de tudo, o que Abraão recebeu? Ele recebeu a bênção de Deus. Porque no verso 16 fala assim: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e a areia que está na praia do mar, e a tua semente será bendita em todas as nações. Olha a promessa que Deus faz para ele, que a descendência dele vai ser bendita, que a descendência dele não poderá ser contada, porque Deus viu a intenção dele e que verdadeiramente ele era um homem que obedecia aquilo que Deus pede. E não é a barganha, né? Não é a troca, eu faço porque eu amo a Deus. As bênçãos do Senhor, elas vão vir, mas não é uma troca, até mesmo porque Deus ele não trata nós como nós tratamos Deus. Muitas vezes a gente é infiel ao nosso Senhor, mas Ele continua sendo fiel. Às vezes a gente não ama a Deus como deveria, mas Deus Ele continua nos amando. E eu gostaria que os irmãos abrissem agora no livro de 1 João, verso 4, capítulo 4, verso 8. Que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus nos enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. É muito profundo. Então, isso é uma expressão do amor de Deus, porque aqui fala: aquele que não ama não conhece a Deus. Então, necessariamente, se eu amo, eu tenho que conhecer aquele que me criou. E Jesus, ele é a própria revelação do amor de Deus. A Escritura me mostra isso, que Deus, ele é o amor. E Jesus, ele tem algumas definições sobre o amor. Eu vou pedir para os irmãos abrir no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4. Amém? Que diz assim: o amor é sofredor, é benigno. O amor ele não é invejoso, ele não trata com leviandade, ou seja, ele não trata sem seriedade. Ele não se ensoberbece, ele não se porta com indecência, ele não busca os seus próprios interesses, ele não se irrita, ele não suspeita mal, ele não folga com a injustiça, mas ele folga com a verdade. Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera,
e ele tudo suporta. Lá para o verso 13 agora. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então Deus, ele mostra aqui quais são as características com qual ele nos ama. Que primeiro fala aqui, no verso 1, que fala aqui, que o amor, ele vai produzir o que em nós? Ele vai dar um bom caráter. Então, quando eu tenho o amor de Deus, eu não vivo mais a mesma vida. Eu vivo de uma forma diferente. O amor de Deus, ele me traz boas qualidades, como a paciência, como a bondade, como é citado aqui. Ele afasta de mim as atitudes ruins, como a inveja, como o egoísmo. E o amor, ele trata e transforma o meu coração. Ele fala aqui também que o amor, ele é altruísta. Que o altruísta, ele é o oposto do egoísta, que significa quando eu amo o próximo, né, eu coloco o próximo na minha frente, né? Então eu penso no outro antes de pensar em mim. E aí é um mandamento do próprio Deus, né, que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então eu me importo com o outro, né? Não tem como eu falar desse amor sem eu ter esse relacionamento, não só com Deus, mas isso também precisa estar expresso entre as pessoas, entre o nosso meio, né? Então ele não aceita egoísmo, esse amor, ele não aceita rancor, ele não aceita maus tratos no nosso meio. E somente é o amor de Deus que ele pode cuidar dos nossos relacionamentos. E aí lá no verso 6 ele fala que o amor, ele é justo. Então, a verdade, ela é o contrário da injustiça, né? Porque a mentira, ela causa essa injustiça. E quem tem amor de Deus, ele não aceita ser injustiçado, mas ele o quê? Busca a verdade. Então, a verdade, além dela fazer o bem, essa verdade, ela liberta a gente de viver as coisas que não agradam a Deus. No verso 7, que fala que também o amor, ele nos dá força. Então, mesmo quando a gente passa por algumas dificuldades, por situações adversas, quando a gente passa por um luto, por que quer que seja, muitas palavras, a pessoa pode falar o que for para você, mas aquilo lá nada te acalenta a não ser a palavra de Deus, o amor de Deus sobre a sua vida. Então esse amor, ele também, ele nos traz força para passar e superar esses momentos de dificuldade. E lá no verso 8 fala que o amor, ele nunca perece, em que além dele ser um sentimento, o amor, ele é uma ação, que os nossos sentimentos, eles vão mudar, mas que o amor, ele vai permanecer, e que ele é uma escolha que a gente tem. E essa escolha, esse amor, ele não vem de qualquer pessoa, ele vem de Deus, porque ele é um Deus eterno, que todas as coisas passam, mas o amor de Deus, ele não passa. E esse amor, ele se manifesta, além da palavra aqui dizer como o amor é, ele vem através de outras características também. Porque o amor de Deus, ele produz a misericórdia. A gente tem a misericórdia de Deus sobre as vidas. O amor de Deus, ele também faz com que a gente tenha alianças. Que a nossa aliança é o nosso compromisso que a gente com Deus. Não só o nosso compromisso aqui terreno, mas é uma aliança eterna com o nosso Senhor. E também é esse amor que nos traz toda a graça de Deus. E que a graça, na verdade, ela é o favor imerecido. É quando a gente não merece nada, mas Deus, ele retribui esse favor nas nossas vidas. Não precisa abrir, mas Romanos 5, verso 8 fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, que em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, antes da gente se converter, antes da gente aceitar Cristo, ainda pecadores, ele nos amava. Só que muitas vezes nessa posição de filho, a gente quer o quê? Uma prova, né, de que Deus me ama. Às vezes o fato de eu ler, que eu sinto, a gente quer algo em específico. Ainda que o amor de Deus, ele seja palpável, eu quero alguma coisa em troca. Eu quero uma promoção, eu quero algo material. Isso não é errado, porque Deus, ele é nosso Pai e ele tem prazer de nos abençoar. Mas o amor de Deus, a graça dele, ela é manifestada o tempo todo nas nossas vidas.
Então, quando eu saio para trabalhar e eu volto, o amor de Deus, ele está presente. Quando eu tenho uma refeição, o amor de Deus está presente. Quando eu tenho uma roupa e um calçado, o amor de Deus está presente. Quando eu tenho uma família, quando eu tenho amigos, o que quer que seja, o amor de Deus, ele está presente, né? E às vezes eu quero viver algo muito específico, eu quero uma prova de que Deus está falando comigo, eu quero que venha um profeta, que ele entregue alguma coisa para mim, porque senão Deus não me ama, senão Deus não fala comigo. Mas o amor de Deus, ele é diferente. Ele é o próprio amor, né? Apocalipse, não precisa abrir, capítulo 2, verso 4 ao 5, diz assim: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Então, isso daqui era uma advertência para a igreja de Éfeso. Então, ela está mais atual do que nunca, porque o amor, ele tem se esfriado no nosso meio. A gente tem abandonado o primeiro amor, aquele amor que quando a gente se converteu, que a única coisa que a gente queria era estar aos pés de Jesus. Não importa o que as pessoas falassem, não importa. Eu vivi muito isso da minha família, que não entendia que eu só queria estar na igreja. E aí eles me chamavam de Carola, de Beata. Mas naquele momento que eu conheci Jesus, a única coisa que eu queria era estar na casa de Deus. Eu queria me entregar, eu queria viver todas as coisas que Deus tinha para fazer. Só que conforme o tempo foi passando, conforme eu fui crescendo, eu achei que eu era independente de Deus. Só que eu percebi que quanto mais o tempo passa, eu preciso buscar ainda mais dele. Eu preciso aprender mais do Senhor, né? 1 João 4,18 fala assim que no amor, ou algumas versões que fala, né, na caridade não há temor. Antes, o perfeito amor, ele lança fora o temor, que é o medo, porque o temor tem consigo pena, e o que teme não é perfeito no amor, né? Então a gente tem tido essa disposição de buscar o perfeito amor de Deus, né, de amar aquele que nos amou primeiro, né? E como eu falei no início, eu percebo e vejo e sinto que os céus ele tá aberto, e que a gente tem à disposição um Deus que a gente pode clamar, que a gente pode orar, e que a gente tem que pedir para que aquela brasa viva de Deus, ela toque a gente novamente. Tem muitas coisas que a gente poderia falar aqui, que Deus poderia nos tratar, que Deus poderia direcionar, porque eu sempre, quando eu vou preparar uma palavra, foi de alguma coisa, pregação que eu vi, de algum vídeo que me inspirou, e dessa vez eu fiquei, parece que eu não tinha nada para falar, e eu falei, o que eu vou trazer? E Deus colocou essa palavra no meu coração, é sobre o amor, mas o que eu vou falar acerca disso, né? Porque Ele quer nos avivar, né? E a gente já está finalizando, mas eu gostaria que vocês abrissem em Romanos, capítulo 8, que é uma passagem bem conhecida, 8, do 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, que nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, se Deus poderia falar mais alguma coisa, Ele falou nesse versículo de que nada pode nos separar desse amor. E que a gente se sirva desse banquete que está disponível para a gente, de sair aqui
amado, de sair daqui querido, de sair daqui sentindo que eu sou importante, de que Deus me ama e que Ele tem prazer na minha vida. E a palavra de Deus nos assegura, não sou eu que estou dizendo, né? E eu gostaria de compartilhar, aqui a gente já está finalizando, mas eu vou ler o último versículo, que está em Efésios, capítulo 2, versículo do 4 ao 5. Quem quiser abrir, mas não precisa, nós já estamos terminando. Que diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E ele fala assim, que pela graça sois salvos. Deus é bom.